Meus queridos, vamos começar com o vídeo da tarefa. Tem bastante gente com dúvida na Feira de Ciência. É muito bom isso. Eu vou falar com a Nilce agora à tarde para ver se eu consigo, de repente, usar uma aula de hoje à tarde. Eu tenho 3 aulas com o terceirão. Ontem eu acabei tendo que usar mais aulas com eles para acompanhar eles até um evento que teve do Positivo lá no shopping, Floripa Shopping. Então eu vou ver se eu converso com a Nilce para ver se eu uso uma das aulas do terceirão para conversar com vocês sobre a Feira de Ciências, para poder dar uma atenção para vocês sobre a Feira de Ciências. Na volta do recreio eu comento sobre isso, aí eu vou poder dar atenção que o pessoal está querendo aí na Feira de Ciência. O principal, cara, na Feira de Ciência é aquilo que eu já te disse, né? Tu tem que dar uma estudada para entender um pouco daquilo que tu vai falar. Ao estudar, tu vai ver que não é fácil, mesmo que o fenômeno seja simples. E é esse que é o objetivo da feira, entendeu? Que tu sofra, que tu veja que tu não entende um fenômeno porque explicar para as pessoas, tu tem pouco tempo, meu Deus, tu vai ter que estudar aquele fenômeno, vai ter que vir interagir comigo, como a colega já está fazendo ali. Professor, o que é? Que fenômeno é esse que está gerando o resultado do experimento? É a refração da luz? É a reflexão? Que fenômeno é esse? Né? Então é isso que eu preciso, que vocês façam o que ela fez. Vai atrás, dá uma lida, dá uma estudada, vai ter dúvida, vem pra mim, vamos discutir a dúvida. Na hora que tu tiver com o fenômeno bem entendido, bem resolvido, vai ficar fácil tu chegar lá na feira. Força, moço. Vai ficar fácil tu chegar lá na feira, olhar no olho das pessoas e falar, não, amigo, ó, quero te explicar isso aqui com naturalidade, porque tu manja daquilo, entendeu? Ah, não, ó, isso aqui acontece por isso, por esse motivo, a aplicação é essa. E aí vai ficar gostoso. O que é desagradável é quando tu vai explicar para as pessoas e tu não sabe do que tu tá falando, porque tu estudou quase nada. Aí fica uma coisa desagradável, a pessoa percebe, o cara tá me enrolando, não sabe o que ele está dizendo. E é isso que a gente deve evitar. E não é muito difícil, é só chato. É só chato de fazer. Estudar é uma coisa dolorosa. Jamais existirá o ser humano que aprendeu sem sofrer. Certo? É importante também tu entender isso. Ah, vou estudar, ah, que gostoso, ah, aprendi. Não existe isso. Tu tem que ir lá e... então é assim. Não é assim, que merda, errei, ficar magoado com o erro. E aí, cara, é uma coisa dolorosa. Vai ter que fazer isso. Parabéns, hein, vou te atender. Vou te explicar o que é que está gerando os resultados. Temos muita coisa para fazer. Quais eram os exercícios que eu pedi? Página, licença. 29. Página 29. Vamos ver. Toda a página? É, o 2 e 4. 2. Essa aí é famosa de eu botar na prova, cara. Essa questãozinha aí. Recreio vocês conversam com o querido. Ó, página 29, questão 2. Uma pessoa de massa 80 kg encosta em repouso, em pé, sobre o solo, pressionando perpendicularmente uma parede com uma força de magnitude igual a 120 newtons. 80 kg faz 120 newtons contra a parede, mas ele está parado. A melhor representação gráfica para as distintas forças que atuam sobre a pessoa está indicado em... A terra atrai o homem, peso. Se o homem não está afundando, é porque o chão empurra o homem para cima com a mesma força. Normal. Se o homem empurra a parede com 120 newtons, a parede empurra o homem com 120 newtons. Vou chamar de F. Se a parede empurra o homem no sentido oposto do qual ele empurra a parede, e se ele não está indo para lá, a única explicação é que tem alguma outra força atuando no sentido oposto. É a força de atrito dos pés dele contra o chão. É a única explicação para a força resultante ser o que justificaria o repouso. Primeira lei de Newton, tu vê? Já que tem repouso, o restante é zero. Então tem que ter uma força para baixo e uma para cima para compensar. Tem que ter uma força para a direita e uma para a esquerda para compensar. A maioria da galera acaba esquecendo que vai existir o atrito, né, para obrigar que ele fique parado e acaba assinalando geralmente a letra C e não a letra D, que era a correta. Então a primeira questãozinha aí estava acessível. Questão 4, é isso? Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até sua velocidade de queda se tornar constante. Então não é queda livre, porque queda livre não tem resistência do ar. O nome já diz queda livre. É livre. Tá? Então tu vê, o próprio cara se atrapalhou, o professor de física se atrapalhou a escrever a questão. Tu vê como é delicado a física, né, cara? Então tu vê, ali tem um errinho. Um paraquedista salta de um avião e cai até sua velocidade de queda se tornar constante.
Com isso ele já está me dizendo, tem atrito do ar. Senão, por que a velocidade vai parar de crescer? Se não tivesse atrito do ar, o paraquedista ia chegar como um meteorito na Terra já. A velocidade ia ser tão alta que ele ia estar queimando na atmosfera, dependendo da altura do salto. Por sorte, tem a resistência do ar, o que faz a velocidade dele parar de crescer lá pelos 300 km por hora. E aí ele termina a queda antes de abrir o paraquedas com velocidade constante, não mais crescente. Logo, se a velocidade ficou constante, tem atrito. E se tem atrito, não deveria se chamar queda livre. Risquem o livre ali. Em queda, não livre. Podemos afirmar que a força total resultante atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante é... Já tínhamos discutido isso, pô. Se o peso está equilibrado com a força e atrito do ar, é a única explicação para a velocidade ser constante e a força resultante ser zero. Então, a força resultante é nula. Que loucura, né, cara? A força resultante ser zero e o cara tá caindo. O leigo que não aplica física acaba achando que... Não, o cara tá caindo, a força para baixo tem que ser maior. Não se esqueça da inércia, cara. Isso é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes. Já deu tempo de vocês, né, não caírem mais nessa pegadinha clássica aí. Muita atenção essa questão merece. Primeira lei de Newton foi o que nós usamos. Se a velocidade é constante, se o vetor velocidade é constante, a primeira lei de Newton me permite concluir que a força resultante é zero. Questão 5. A figura representa um bloco B de massa MB apoiado sobre um plano horizontal e um bloco A de massa MA a ele pendurado. Clássico. Então, sisteminha de blocos, roldana, bloco B, bloco A pendurado ao bloco B, através da corda. O conjunto não se movimenta por causa do atrito entre o bloco B e o plano. Já que a velocidade é zero, a força resultante é tanto no corpo B quanto no corpo A. Não leve em conta a massa do fio, considerando inextensível. O fio não estica nem contrai. Nem o atrito no eixo da roldana. Despreze qualquer atrito no eixo da roldana. Sendo G o módulo da aceleração da gravidade local, pode-se afirmar que o módulo da força de atrito estático entre o bloco B e o plano, se eu fosse fazer o famoso diagrama de corpo livre para o bloco B, que forças atuam no bloco B? Tem o peso e tem a normal, que nós jamais poderemos esquecer. Tem o atrito impedindo que ele se mova. E tem a força da corda, que a gente chama de tração. A normal é igual ao peso, né? Em módulo. E a força de atrito é igual à força, por isso que nenhum ganha do outro, por isso está parado. O corpo A, quais forças atuam no corpo A? O peso do corpo A e a tração da corda para cima. Não tem normal porque não tem nenhuma superfície encostando nele, né? E a força normal é a força que uma superfície faz em um corpo perpendicularmente a ela. Já que a resultante é zero, a tração é igual ao peso do bloco A. E já que a força de atrito é igual à tração, olhando para essas duas equações, o que eu posso escrever? Que a força de atrito é o peso do bloco A. Ou ainda, se eu quisesse, é a massa do bloco A vezes a aceleração da gravidade. Essa é a força de atrito. A força de atrito no bloco B é o peso do bloco A. É igual ao peso do bloco A. É a única explicação para o sistema estar em equilíbrio. É igual ao módulo do peso do bloco A. É verdade. É igual ao módulo do peso do bloco A. Questãozinha bonitinha, porque o aluno já tem que estar amadurecendo aí. Já tem que aprender a pegar o objeto, desenhá-lo e desenhar as forças que atuam nele. Se está parado, o resultante é zero. Normal igual ao peso. Módulo da força normal igual ao módulo da força peso. Valor da força de atrito igual ao valor da tração. Valor do peso do A igual à tração. Como tração é igual a tração, chegamos àquela conclusão. Coisa linda. Questão 6. Questão 6. Orgulho de ver, cara, exercíciozinho tudo feito. 2 coleguinhas eu peguei a apostila, as questões estavam feitas. Estou muito orgulhoso até agora. Por enquanto, 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. 100%! Ó! Todo bobo já.
6. Vocês viram, cara, um ninja nosso aí indo para a segunda fase, indo para a parte internacional da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica? Quem? O Henrique Ternes. Não, ele me encheu o Estudioso, saco né, o cara? resto da Sempre vida. estudioso, sempre estudioso. Então não tem o que ver, né, cara? Eu falo pra ele, mérito totalmente dele. Claro que eu fico totalmente lisonjeado, né, com o guri chegando numa Olimpíada, né, num nível muito legal, tendo aprendido física e matemática, uma parte da matemática comigo, fico muito feliz, mas tenho certeza que foi absolutamente ele. Ele podia estar em qualquer lugar, né, estudando, ele ia conseguir sucesso porque é um guri raçudo, estudioso, né? Aí não tem jeito, quando a gente estuda. Esses dias me emocionei aqui em Florianópolis, né? Aquele cara que vem aí de vez em quando fazer umas palestrinhas pra gente, cara, TV, muito gente fina. Anderson. Acho que é Anderson. Ele falou uma reportagem que eu fiquei emocionado, cara, um morador de rua da cidade, né? Começou a usar os serviços públicos para tentar sair da lama, né? E aí começou a usar os serviços de atendimento ao pessoal que é usuário de droga, o pessoal que não tem lar. Ficou num albergue para morador de rua alguns dias, viu lá, passou em algum lugar, viu uma notícia que ia ter um concurso público, né, para serviços gerais, não sei. Começou a estudar no albergue, ou seja, quem não tem onde morar, uma das soluções para não morar na rua é procurar um albergue para ajudar as pessoas. E estudando lá no albergue, passou no concurso público, cara. É funcionário público hoje, cara. Por mais que, né, seja um salário nada de absurdo, mas agora ele tem dignidade, ele vai poder, né, pagar o lugar onde ele mora, vai estar reconstruindo a vida dele, estudando, cara, olha só, sem professor, bicho, é pegar a apostila, entendeu? E é isso que a gente tem que começar a se tocar, né, cara, nós somos todos autodidatas. Um ser humano não tem a capacidade assim, aprenda, não é assim, né, tu que eu quero, como, Deixa eu ver, eu quero. Se tu não faz esse processo, né, eu não sou mágico. Eu só gravo as aulas nos cuspe e giz para me defender, né, da vadiagem que, né, acaba se espalhando nas nossas vidas. Então tu vê que bacana, cara. Fiquei tão emocionado de saber que o morador de rua aqui da nossa cidade se recuperou ou está se recuperando de uma vida terrível que ele passou, principalmente pelo uso de drogas. Se recuperou graças ao estudo. O estudo salva. O resto eu não sei. Questão 6. Vamos! Parabéns, hein? Sobre uma gota de chuva atuam principalmente duas forças, o peso e a força de resistência do ar, ambas com direções verticais, mas sentidos opostos, claro, que nem paraquedista. A partir de uma determinada altura H em relação ao solo, estando a gota com velocidade V, essas duas forças passam a ter o mesmo módulo. Considerando a aceleração da gravidade constante, é correto afirmar que o módulo da força devido à resistência do ar não se altera desde o início da queda. Ô meu querido, quando a gotinha começou a cair, ela tinha uma velocidade baixa. O peso não estava sendo compensado pelo atrito. O atrito era menorzinho que o peso. Deixa eu fazer bem nítido isso. Só que à medida que a gota começou a cair mais rápido, a força de atrito foi aumentando e se aproximando do valor da força. Quando a gotinha passou a ter velocidade constante, a única explicação é que a força resultante é, e para que isso ocorra, o peso deve ser igual ao atrito, e ela se move por inércia. O módulo da força devido à resistência do ar não se altera sim. O módulo do peso da gota varia durante a queda. Não, o peso deveria ser o mesmo, do início ao fim. A Terra não vai atrair mais ou menos a gota. Professor, mas tu me ensinou que a aceleração da gravidade varia de acordo com a altura. Mas, pô, cara, a altura que a gota caiu são poucos metros ou 1 quilômetrozinho, não é nada comparado com algo que de fato vai gerar uma diferença na aceleração da gravidade. Então, não, o módulo do peso praticamente igual. Durante a queda, a aceleração da gota aumenta. Não, diminui. Tinha aceleração porque tinha força resultante. A força resultante foi chegando próximo de zero e quando zerou a força resultante, a aceleração zerou, né? Física, meu amor. A velocidade com que a gota atinge o solo é V. A partir de determinada altura em relação ao solo, estando a gota com velocidade V, quando ela atingiu uma velocidade V, as forças passaram a ter o mesmo módulo. Portanto, a velocidade continuou V até a gota bater no solo. Claro. A velocidade com que a gota atinge o solo é V. Porque a partir daquele momento não tinha mais força resultante, não tinha mais aceleração. Também uma pegadinha perigosa. O que mais que eu pedi?
Isso aí é matéria passada, não sei quem fez essa tarefa. Foi revisão da revisão da revisão. Revisão da revisão da revisão da revisão. Ele não pediu.